Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo em 1 Coríntios 15, até onde o Senhor der. Diz assim: a ressurreição. Também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a parte maior, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não teria ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, logo também é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim como também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual também, porém, não ressuscitou, né? E se na verdade os mortos não ressuscitam? Então, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não teria ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, então seria vã a nossa fé, e ainda permanecerias então nos vossos pecados. Também os que dormirem em Cristo estão perdidos, não teria salvação. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo, não, pelo contrário, Ele ressuscitou dos mortos e foi feito também as primícias das pessoas que dormem. Porque assim como a morte veio através de um homem, também Cristo, também a ressurreição veio por meio de um homem. A ressurreição dos mortos veio também por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Como? Cristo as primícias, depois os que de Cristo na sua vinda, depois nós, é lógico. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, está que se assentou aquele que sujeitou todas as coisas. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se situa aquele que sujeitou todas as coisas.
E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que mistério! De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Né? Comam e bebam, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente a seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra é a carne dos peixes e outra das aves. Há corpos celestes, há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda com incorrupção, não tem como. Eis aqui vos chega o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, eu li 58 versículos, porque que eu li todo esse capítulo? Porque é muito incrível, né? É uma explicação, é uma resposta de muitas dúvidas. Há muitas pessoas que não sabem de onde veio e nem para onde está indo. E olha que a resposta clara no capítulo 15, por isso que é bom a gente ler a palavra. A Bíblia tem que ser lida, porque como o Senhor Jesus mesmo disse, vós cuidais ter nela a vida eterna. Porque tem muitas pessoas que não sabem quem é, de onde veio, não sabe que, né, o futuro, não sabe de nada, né? Quantas das vezes quando eu ouvi, né, há anos atrás, eu não sabia o que responder, porque eu ficava até chocada, né? Quando eu ouvi alguém dizer assim, ó, morreu, acabou, o inferno é aqui mesmo, o céu é aqui mesmo, né? Eu ainda era muito nova, eu não sabia nem responder, mas eu ficava bem chocada, né? Mas a gente vê que a palavra do Senhor traz respostas, ela é bem clara e ela nos conduz à verdade. E eu li todo esse versículo, né? Todos esses pelo Espírito Santo mesmo, porque o Senhor trouxe iluminação para nós. A questão da pessoa ficar, né, em dúvida, né, sem saber do que vai suceder, que nós nascemos e morremos e acabou. E a gente vê aqui nesse capítulo uma explicação tão detalhada, né, da nossa vida, ter real e, por fim, a vida eterna ou a morte eterna. E está explicando sobre a ressurreição. Paulo estava escrevendo isso aqui com detalhes, certo? E ele está dizendo, irmãos, eu notifico. Irmãos, eu estou dizendo isso, estou esclarecendo, estou fazendo uma notificação, irmãos. O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Tá vendo? O evangelho, ele foi pregado, anunciado para nós, irmãos, para que a gente pudesse ser salvos, né? E há muitas raízes, assuntos de um versículo só. Ser salvos, ser ressuscitado, vida eterna, né? Corpo animal, corpo espiritual, incorrupção, incorruptibilidade, né? Vida com abundância e tantos mais que a palavra do Senhor vai mostrando para nós, né? E a resposta das dúvidas que muitas das vezes a gente mesmo enfia na cabeça. Puxa vida, né? Tombar. Puxa vida, a gente nasce, né? E o corpo que a gente ama o nosso corpo, é claro. Tem pessoas que vivem para o corpo, né? Se cuidando do corpo, vai malhar, corre daqui, corre dali, para o seu corpo ficar em forma. Mas não é só por aí não, porque um corpo em forma, ele pode tombar também, né? Então isso não voga muito não, mas temos que pensar
que a palavra do Senhor está dizendo claramente, não está deixando ninguém encoberto das coisas futuras, né? Que, como também a morte e a vida. E aqui, ó, que eu acabei de ler. Irmãos, eu notifico o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permanecer. Então, nós recebemos o evangelho, não recebemos, tá? Mas não é só isso, não é só receber, é permanecer. Permanecer naquilo que nós fomos chamados, né? Pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes tal, como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Então, olha aí, Paulo está notificando isso aos coríntios, para que esses irmãos de Coríntios, eles pudessem permanecer no evangelho, porque o evangelho foi anunciado para trazer salvação a muitas almas, mas a gente precisa aceitar esse evangelho e permanecer nesse evangelho, não é verdade? Irmãos, é muito mais sério do que a gente possa imaginar, né? Aí Paulo está dizendo assim, ó, se Jesus não ressuscitou, gente, então o que a gente está fazendo? Está pregando em vão, né? Porque tem pessoa que fica aí, não existe ressurreição, não existe ressurreição. Tá, se não existe ressurreição, então o evangelho não pode ser pregado, né? Se não existe ressurreição, todas essas pregações são tudo vã, tudo inútil, né? Mas se pregamos o evangelho é porque acreditamos que Jesus ressuscitou e que ele tem poder de ressuscitar. Ele foi o primeiro e depois nós na sua vinda, né? Então quer dizer que os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus, os que morreram em Cristo Jesus. Mas os outros também ressuscitarão, né? Também ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Mas existe vida eterna e morte eterna, existe vida eterna e existe morte eterna. Que na verdade a pessoa sabe que está morta, a pessoa sabe que é uma morte eterna, porque na verdade é um morto-vivo. Porque como que uma pessoa morta vai saber que ela está numa morte eterna, né? Então eu acho assim que é um vivo morto, né? Misericórdia. Né? Vamos estar livre disso. Então aqui a gente vê a probabilidade das escrituras reais. Vemos que o Senhor Jesus ressuscitou, tem provas evidentes. Visto pelos discípulos, ele ficou 40 dias antes de subir ao papai. Ele apareceu aos dois que estavam caminhando para Emaús e conversou com eles. E na hora de partir o pão, ele desapareceu, mas antes ele conversou, ele explicou sobre a ressurreição dele. Ele apareceu no meio dos 12, ele apareceu na praia de Tiberíades. Ele chamou os discípulos que estavam no barco e disse: vinde jantai. E quando eles chegaram na beira da praia, o Senhor Jesus estava lá. Tinha peixe e tinha pão lá em cima das brasas, lá das pedras, né? Então ali o Senhor Jesus conversou com eles, perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro disse que sim. E ele disse: prega o meu evangelho, apacenta minhas ovelhas. Então o Senhor Jesus ficou 40 dias aparecendo para os irmãos, confortando os irmãos,
dizendo para os irmãos: eu vou enviar o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos não, eu estarei com vocês pelo meu Espírito. Há provas infalíveis da ressurreição do nosso Salvador Jesus. E depois ele foi visto por mais de 500 irmãos quando ele foi assunto ao céu. Certo? Então, naquele espaço de 40 dias, ele ficou então manifestando, até que Tomé duvidou e ele falou: Tomé, coloca a mão aqui, ó, no buraquinho, onde que eu fui pregado, no buraquinho dos pregos. Coloca a mão aqui do meu lado direito. E Tomé colocou e acreditou. Aí o Senhor Jesus deu uma bela de uma resposta, que essa resposta serve para todos nós. O que Jesus respondeu? Sede crente e não incrédulo. Está entendendo? Como assim sede crente e não incrédulo? Porque todos os outros, eles acreditaram sem tocar, sem ver. E Tomé teve que colocar a mão. Colocar a mão, pois ele colocou. Coloca então aí, seu incrédulo. Então, que a gente não venha ser também incrédulo. Por que eu tenho que acreditar em Jesus, se eu ver Jesus, se eu ouvir a voz? Eu tenho um irmão que ele praticamente nasceu no Evangelho, praticamente. E a gente fala do Senhor para ele, ele diz assim: eu só vou batizar, eu só vou para a igreja quando Deus me chamar. Mas ele quer ouvir a voz de Deus chamando ele, tá entendendo? Ele quer que Deus chame ele pela voz. Ele quer escutar, entendeu? Ele não quer saber de pregação, não quer saber de os outros falar para ele, não. Ele quer que Deus converse com ele, tá entendendo? Que Deus venha fazer isso mesmo, que Deus dê um brado de um trovão e chama ele, né? Porque se foi seu caso, né? Igual o Tomé, incrédulo, a gente não pode ser assim. A gente precisa acreditar no Senhor, porque é muito difícil quando a gente conversa com uma pessoa e essa pessoa ela nos ataca com sua incredulidade. A gente fala uma coisa para a pessoa e a pessoa não acreditar na gente. Isso é muito ruim, não é? Isso é muito ruim. É muito dolorido quando a gente não acredita, quando as pessoas não acreditam na gente, não é? Então nós vemos que o Senhor ressuscitou e pronto, né? Bem-aventurado aqueles que crerem, porque também ressuscitará. E o Senhor Jesus disse que a hora vai chegar, essa hora vai chegar e pronto. Não adianta acreditando ou não, o dia chega. E esse dia, o Senhor diz que todos que estão no sepulcro hão de ouvir a voz do Senhor. Está entendendo? Todos que estão no sepulcro ouvirão a voz dele. Então, não é só um ou outro que vai ouvir a voz do Senhor, né? E que muitos outros também, como Tomé, como meu irmão, não vêm esperar aquele dia lá para ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Corra para o Senhor, para que naquele dia você venha ouvir a voz dele quando você estiver morto e você venha ressuscitar para a vida eterna. Em Jesus Cristo. Não para a morte eterna, né? Então a gente viu aqui que depois o Senhor manifestou várias vezes, foi visto por Tiago, depois dos apóstolos, e depois por derradeiro apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Então há muitas provas infalíveis da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós acreditamos de olhos fechados no Senhor, na ressurreição do nosso Senhor, né? Acreditamos de todo o nosso coração, com inteireza de fé, e permanecemos no seu amor, certo? Porque não adianta nós
acreditar e não permanecer, né? Temos que permanecer nesse amor, pela graça de Deus, né? Oh, glória! Então vamos lá, né? Irmãos, o Senhor diz assim, que tem pessoas que falam assim, vamos comer e beber, porque não tem nada disso. Vamos aproveitar a vida, fazer tudo que a gente tem vontade, porque nós vamos morrer e acabou. Não vai nessa, não. Não vai nessa, porque há a consequência mesmo. Ou é vida ou é morte, né? Glória a Deus. Não vos deixeis enganar, porque as más conversações, diz a palavra do Senhor, que corrompe os bons costumes. Más conversações. Por que a pessoa acredita no que os outros dizem de mentira e não acredita no que os outros dizem de verdade? Na verdade do Senhor, da palavra. Porque é mais fácil acreditar na mentira. Porque a mentira, ela é baseada na carnalidade. E a carnalidade é tudo que a nossa carne quer. A nossa carne, ela visa as coisas que a gente vê, né? É gostoso, é bom, é presente, né? É atual, é sonhos a realizar, né? Coisas materiais. Então a gente acredita mais na mentira. A gente é assim, vírgula, né? Que uma vez iluminados, nós não temos que ficar acreditando na mentira, nós não somos obrigados mais a acreditar na mentira. Mas se a gente inclinar para as coisas da carne, deixar se iludir, né? É isso aí, é morte, é morte eterna. E muitas das vezes a gente se inclina para isso, porque é gostoso, é aparente, é bonito, né? Mas não tem fundamento nenhum. Acaba, tomba, corpo animal. E não adianta, você pode se empetecar do alto da cabeça, plano do pé, você pode até ser como que diz, aquele modelo lá que põe na vitrine, né? Não adianta. Não adianta, a lei da gravidade, enruga, acaba com tudo, não adianta. Se é que chega até lá, né? Que pode ser cortado no meio do caminho. E não vos deixeis enganar. Não adianta. Não é verdade? Um tempo desse aí, uns meses atrás, uma pessoa chegou em mim e falou assim para mim que eu tinha que ser mais moderna, porque eu sou muito cafona. As minhas roupas são cafona, está entendendo? Mas eu já passei por tudo isso, viu? Esse negócio de beleza, de vaidade. Quem me conheceu outrora sabe disso. Não me levou a nada. E é melhor nós ser cafona, quadrada, mas ser cheia do Espírito Santo de Deus, né? Que adianta a pessoa ser por fora bonita e por dentro não ter o Espírito de Deus. De verdade? Glória a Deus. Vamos vigiar juntamente e não pecar, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E ele diz, eu digo isso para vergonha vossa. Que vergonha, né? Ainda não tem o conhecimento de Deus. Ouve e não tem o conhecimento de Deus. Não pratica a palavra, só fica escutando, sabe de tanta coisa, mas não pratica. Irmãos, mas pela graça de Deus, irmãos, vamos trabalhar para o Senhor, vamos ser útil na seara, porque o Senhor Jesus vem. Ele vem com a trombeta de Deus. Irmãos, que maravilha essa palavra, né? 58 versículos e o tempo foi embora. E eu acho tão lindo aqui, ó. Irmãos, se tem corpo celeste, tem corpo terrestre, se tem corrupção e tem também a incorrupção.
semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então a gente vê aí que tem mesmo realmente o incorruptível. Já pensou que lindo, que maravilha você ter um corpo que não morre? A gente vai ter. Qualquer um de nós vamos ter. Ou para a vida ou para a morte, como eu disse. Mas já pensou que maravilha a gente ressuscitar com Cristo, ganhar um corpo, esse corpo sem dor, sem defeito, um corpo perfeito, glorioso, maravilhoso, sem cansaço, sem sono, eterno, 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 tá entendendo? Para sempre, igual o Senhor, igual o corpo dele. Aí naquele dia a gente vai dizer assim: ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô inferno, onde está a tua vitória? Aí nós vamos poder dizer isso. Né? Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Irmãos, sede firmes e constantes. Irmãos, sejam abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Ai, falta-me tempo para dizer tantas coisas, né, irmãos? Deus abençoe cada um de vós. Continua lendo a palavra, meditando nela, porque é muito profundo. Deus abençoe o vosso dia. A paz seja convosco. A paz seja com todos nós. E vamos aguardar o Senhor, que virá. Está vindo, está chegando o nosso Deus para dar para nós um corpo perfeito. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.